Amém. Bom dia, igreja, graça e paz. Queridos, abra sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 3. Nós vamos ler apenas os 3 primeiros versículos. Esse texto, especificamente esse capítulo, é o coração da primeira carta de João e é um dos textos mais ricos que nós temos do ponto de vista teológico, do ponto de vista doutrinário, a respeito da doutrina da adoção. E nós temos escolhido, nessas últimas pregações, falar sobre adoção, justamente por causa do Dia Nacional da Adoção. Então, nós tornamos simbolicamente esse mês o mês para falarmos a respeito desse tema, mês da adoção. Então, a pastora Edmar já falou aqui com muita propriedade, nosso irmão Fernando também, e a gente vai consolidar, então, a respeito da doutrina da adoção com esse texto de 1 João. Vamos, então, ler 1 João, capítulo 3, versículos 1, 2 e 3. Diz assim a palavra de Deus: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Deus, toda a igreja já orou, Fernando orou pela minha vida, eu mesmo orei. Então, apenas consolido esse pedido, que segundo a Tua graça e a Tua misericórdia, o Senhor fale conosco de uma maneira especial, nos santifique, mude a nossa vida, o nosso caráter, nos aperfeiçoe, nos prepare para passarmos a eternidade contigo, através dessa mensagem e de todas aquelas que o Senhor ainda tem para falar conosco, em nome de Cristo Jesus. Amém, meu Deus. Queridos, você lembra como era a sua vida antes da sua conversão? Parece uma pergunta bobinha, né? Claro que todo mundo lembra. Talvez alguns de nós não gostem de lembrar, mas é claro que a gente lembra como era a nossa vida antes da conversão. Era uma vida em que nós vivíamos completamente afastados de Deus. Alguns de nós críamos nele, talvez por mera religiosidade. Alguns de nós éramos ateus. Alguns de nós éramos agnósticos. Alguns de nós nos dizíamos, talvez até cristãos, mas de forma completamente nominal. Mas o fato é que nós não tínhamos nenhum compromisso com o Senhor, nem de oração, nem de busca pela Sua palavra, nenhum compromisso moral. E, de repente, nós nos tornamos filhos. Nós fomos alcançados pela graça de Deus e recebemos a adoção de filhos. E aí eu queria trabalhar essa abordagem dessa filiação, dessa adoção, de uma perspectiva não apenas bíblica, mas também histórica. Para pensar, quando a gente olha para a história da salvação. Quando a gente olha para a história da salvação ou da redenção, nós temos alguns elementos que estão presentes lá na palavra de Deus. Nós temos a criação, nós temos a queda, nós temos a redenção e temos a consumação. E lá na queda, então, lá na criação, quando Deus nos criou, isto é, nos trouxe a existência, idealmente, a partir dos nossos pais, Adão e Eva, Ele nos deu também mandatos, responsabilidades dentro da criação, dizendo, olha, vocês precisam desenvolver as potencialidades da criação, desenvolver cultura, e a gente chama isso de mandato cultural. Vocês devem desenvolver relacionamento uns com os outros e desenvolver família,
nós chamamos isso de mandato social, e vocês precisam desenvolver um relacionamento comigo, e a gente chama isso de mandato espiritual. Quando a gente fala de desenvolver um relacionamento, não é que isso tem a ver com o mérito humano ou que isso vá partir de nós, não é isso. Mas, enfim, e aí, de repente, vem a queda, e a gente cai em Adão e Eva, e a gente vive uma vida agora completamente ao avesso daquilo que Deus promoveu para nós. Completamente diferente. Andávamos completamente desgarrados como ovelhas que não têm pastor. Esse é o exemplo que o Senhor Jesus nos traz nos evangelhos. E aí o Espírito vem, nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e nós nos rendemos a Cristo e dizemos sim a esse chamado eficaz, seja por meio de uma proclamação do Evangelho que nós ouvimos no evangelismo de rua, pessoal, ali tete a tete, alguém se aproximou de nós e pregou, ou nós fomos a alguma igreja e ouvimos a pregação do Evangelho, ou nós participamos de alguns daqueles eventos que são realizados em praça pública, ou de alguma cruzada evangelística, enfim, cada um teve a sua experiência de conversão, mas o fato é que o Espírito se aproximou de você e te arrancou daquela condição miserável de morte espiritual que você se encontrava, de um pecador contumaz, e agora te transforma em filho. E na regeneração, então, nessa condição de filho, ele não apenas nos regenera, mas essa redenção, ela é experimentada agora por toda a criação, através da regeneração dos filhos de Deus. Então, olha como é que isso impacta. Tente se colocar no lugar de Adão e Eva, ou se imaginar em Adão e Eva, potencialmente como alguém que cai junto com o casal. Você fez a opção por cair, por pecar, e ele não só te resgatou, como também te colocou numa condição especial de filho. Você começa a sua relação com ele como criatura, aí você cai, ele te resgata e não apenas te mantém como criatura, mas agora te eleva ao status de filho. Sobre isso que eu queria que você pensasse essa manhã. O fato dele te elevar ao status de filho. Deus não apenas nos salva, mas nos eleva ao status de filho. Vamos entender um pouquinho o contexto aqui, o que levou João a escrever essa passagem, do modo como escreveu, e aí a gente inicia de fato a exposição do texto e vincula isso com esse convite que eu estou te fazendo agora de manhã, de conseguir se ver na condição de filho de Deus. Lá naquela ocasião, quando o João escreveu, a igreja tinha sido invadida, digamos assim, por falsos mestres, falsos cristãos, falsos profetas, que argumentavam que um verdadeiro cristão é aquele que possui, de alguma forma, algum tipo de conhecimento, uma espécie de conhecimento superior, rogava para si alguém que era capaz de ter comunhão com Deus e que, portanto, ele tinha uma vida espiritualmente iluminada. Então, o falso profeta ou falso mestre era sempre aquele que achava que ele estava se destacando por mérito próprio diante da comunidade, e isso o tornava especial diante de Deus. E ao tornar-se especial diante de Deus, ele era alguém que poderia supostamente agora proclamar, falar, pregar em nome de Deus. E apenas aqueles que acreditavam na sua mensagem e que se tornavam então seus seguidores é que tinham condições de também se tornarem espiritualmente iluminados, possuírem comunhão com Deus, porque eles possuíam um conhecimento agora esotérico, no sentido de um conhecimento secreto, dado por Deus somente para alguns, e esses alguns eram aqueles que acreditavam na pregação desses falsos mestres. Então vem o João e escreve o seguinte: esse pessoal aí está completamente errado. Completamente errado. Vocês, como igreja, não têm que se preocupar com isso.
Por quê? Porque começou a surgir aquela pergunta: como é que a gente reconhece os verdadeiros filhos de Deus? Como é que eu posso ter certeza de que eu sou filho de Deus? Como é que eu posso ter certeza de que, de fato, Deus me tornou filho dele? E aí o João entra com 3 testes, os chamados testes. O primeiro teste é o doutrinário, o segundo é o teste moral e o terceiro é o teste social. Por isso que eu disse que o capítulo 3, ele é o coração da carta. Porque nós vamos encontrar esses 3 testes, o doutrinário, o moral e o social, ao longo do capítulo 3. Só que não dá para a gente discorrer todo o capítulo 3. Ele é um capítulo tão profundo que, se de fato nós quiséssemos absorver com a máxima eficácia, nós teríamos que transformar esse capítulo 3 em pelo menos 3 pregações. Uma que falasse do teste doutrinário, que tem a ver com uma cristologia correta, uma forma correta de acreditar em Jesus e entender corretamente como foi a sua obra. O segundo sermão teria que ser sobre o teste moral, que mostra que o verdadeiro Filho de Deus, ele tem um padrão específico de obediência, ele tem um tipo específico de obediência, e finalmente o terceiro sermão seria sobre o teste social, que tem a ver com o amor aos irmãos. Mas não dá para falar disso tudo hoje. Então hoje nós vamos ficar só no teste doutrinário, que tem a ver com a cristologia correta, a compreensão correta de como alguém se torna filho de Deus. Então, João, ele inicia o seu argumento mostrando, olha, para desbancar o falso mestre, desbancar o falso profeta, desbancar aquele que acha que ele tem uma vida iluminada, porque ele tem méritos próprios e capacidades por si de ter comunhão com Deus, e essa capacidade deriva desse conhecimento esotérico, essa capacidade deriva dessa pseudo-revelação, essa falsa revelação, supostamente dada por Deus a apenas alguns, é possível que as pessoas se tornem filhos e filhas de Deus a partir de se crer corretamente em Jesus e no que foi que ele fez. Então, João começa com muita propriedade, informando, ou dando, ou transmitindo o ensino cristológico certo. Por isso que ele é chamado de teste cristológico, porque se você crê de forma certa, é assim que você se torna filho de Deus. Mas se você crê de forma errada, você corre o risco de estar criando um Jesus ou um Deus à sua imagem, do jeito da forma como você acha que ele é, e não da forma bíblica. E aí, a partir desses testes, o que o João está estabelecendo como fundamento? Que somente pela forma certa de se crer é que uma pessoa se torna filha de Deus. E que a consequência de se tornar filha é que agora, então, ela tem toda uma ética que está fundamentada na sua relação com Deus, que é a parte prática, o teste moral. E finaliza o capítulo mostrando que, assim como eu tenho uma ética baseada na minha relação com Deus, eu pratico agora essa ética no amor ao meu irmão, na minha relação com ele. Pois bem, vamos para aquilo que nós podemos aprender, as lições que nós podemos aprender, então, extraídas desses 3 primeiros versículos que nós lemos, que tem a ver com uma cristologia correta, uma forma correta de se entender quem é Jesus e o que foi que ele fez por nós. Dentro do teste cristológico, então, a primeira compreensão que nós precisamos ter é que ninguém se torna filho de Deus por iniciativa própria ou por mérito próprio. Todas as vezes que alguém se torna filho de Deus, isto é, cada vez que alguém se converte de forma genuína, essa pessoa só se converteu, ou ela só foi alcançada porque houve uma iniciativa do Pai.
Portanto, essa filiação por adoção começa pelo amor do Pai. Vamos ver o que diz a parte A do versículo 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Então, para eu começar a entender quem é Jesus e aquilo que Ele fez, eu preciso entender que eu só terei essa capacidade de compreensão porque eu fui primeiro amado pelo Pai, para que então eu pudesse ser convencido pelo Espírito para crer em Cristo e me render a Ele e me tornar filho. Então eu tenho toda uma construção teológica, toda uma construção sistemática aqui, a partir do ensino de João, de como é que alguém se torna filho, como eu iniciei o sermão. Então, nós temos algumas palavras aqui que são chaves para a gente entender essa iniciativa do Pai em nos amar e nos tornar seus filhos. Primeiro, o verbo vede, aqui eu estou falando na versão ARA, né, a revista e falhou aqui agora. Isso, obrigado, pastor, revista autorizada. O verbo ver ou vede, no grego, não significa apenas uma observação casual. Preste atenção ali naquele pão, observa ali aquele ar-condicionado. Não, o João não está falando disso. O vede aqui, ele está chamando a atenção para que você seja capaz de contemplar, admirar e maravilhar-se. Eu me lembro quando eu estava recém-chegado à igreja, pastor Admar e pastor João promoveram um passeio para nós. Foi pastor João, pastor Admar, pastor Romilson, pastor Jonas, se eu não me engano. Nós fomos lá no topo do mundo. E eu nunca tinha ido. E, evidentemente, que é claro que eu fiquei maravilhado com a paisagem. Então, ser capaz de contemplar aquilo que provocou impacto em mim por causa de tamanha beleza é a mesma experiência que o João está requerendo de nós aqui. Então, quando ele diz, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ele está pedindo o seguinte, olha, preste atenção num nível em que você consiga ficar maravilhado, num nível em que você consiga ficar extasiado, num nível em que você consiga ficar admirado. Então, João está nos convidando para uma contemplação reverente. É como se ele estivesse dizendo assim, que amor é esse? Que tipo de amor é esse? Preste atenção na grandeza desse amor. Se lembre da condição que era a sua vida antes da conversão. Se lembre como você era miserável. Se lembre de como você era mesquinho. Se lembre de como você era voltado para si. Lutero tem uma expressão latina, o incurvatus. Homus incurvatus. Significa o homem voltado para si. Você era totalmente egoísta. Eu era totalmente egoísta. Todos os nossos desejos giravam em torno de autopromoção. Todos os nossos desejos giravam em torno de sermos bem-sucedidos, de termos poder, de termos reconhecimento. Nosso coração era uma fábrica de ídolos. Éramos idólatras por natureza. Seres caídos que não queriam comunhão com Deus, que não buscavam a Deus, que não tinham iniciativa nenhuma de pensar em Deus e de viver de maneira a agradá-lo. Nos considerávamos bons e repudiávamos veementemente qualquer possibilidade, qualquer insinuação de irmos para o inferno. Não aceitávamos sob nenhuma condição. E agora o João começa, veja agora esse amor. Veja com que amor Deus olhou para mim e para você, que éramos inimigos dele, estávamos debaixo da sua ira, como diz Efésios, capítulo 2, a partir do verso 1.
éramos dignos de total e completa condenação, de uma morte eterna, passarmos, enfim, a eternidade completamente afastados de Deus, não havia nenhum bem em você ou em mim. E aí Deus toma essa iniciativa. Ele resolve nos amar. Ele resolve nos colocar ao status agora não só de criatura resgatada, restaurada, mas ao status de filho. Você tem ideia do que significa isso? Você já parou para pensar que o pai olha para você, que é filho, que é filha, como ele olha para o próprio filho eterno dele? Você foi elevado a um nível de amor e de consideração e de importância igual ao do Senhor Jesus. Se isso não te constrange, não me constrange, a gente não conseguiu entender esse amor ainda. A decisão que o Pai toma de te salvar e de preparar para passar a eternidade com Ele. Vede que amor é esse. E aí o texto vai dizer, não é? Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Algumas versões falam que tipo de amor nos tem concedido o Pai. E aí a expressão tipo aqui originalmente carrega a ideia de algo estranho, incomum, vindo de outra realidade. De fato, o amor que Deus tem por nós não pertence ao mundo humano. Um pai e uma mãe podem amar os filhos de maneira tal que seja um amor honesto, legítimo, sincero, apesar de todos os defeitos morais desse filho. Mas ainda assim, o amor de Deus não cabe na esfera humana. É por isso que a gente tem dificuldade em conceber esse amor. Por isso que a gente tem dificuldade em entender como é que funciona esse amor. Como é possível, em dias que de repente você está lá fazendo a sua devocional, em dias que você está lá orando, em dias que você está lá refletindo sobre toda a sua capacidade pecaminosa, mesmo depois de Cristo tendo te salvado, você pensa, isso é loucura, o amor de Deus é loucura. É por isso que Paulo, quando vai escrever aos Coríntios, ele vai dizer que a pregação da cruz era loucura. Por quê? Porque quando você tem consciência do nível de imperfeição moral, do nível de imperfeição existencial por causa do seu pecado e de toda a potencialidade que você tem para cometer males dos mais diversos, você olha e fala, isso é loucura. Não cabe na minha cabeça como alguém me aceita e me ama depois de tudo que eu sei que eu sou capaz de fazer. Aí vem a próxima parte. Vede que grande amor nos tem concedido. O concedido aqui, queridos, é uma expressão de um tempo verbal no grego chamado perfeito ativo, que indica uma ação passada com resultados permanentes. O que significa isso? Que um dia o Pai nos amou e esse amor continua operando sobre nós e em nós até hoje. Não tem como o Pai deixar de amar. Uma vez que Ele decidiu me amar e te amar, Ele não volta atrás. Não tem como Ele voltar atrás. Por isso que continua operando. Por isso que continua ativo. Por isso que cada vez que eu e você pecamos, Ele perdoa. Por isso que cada vez que eu e você pecamos, o Espírito volta a nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, gerar em nós a consciência do pecado, gerar em nós o arrependimento, porque até para nos arrependermos, quem gera isso em nós é Ele, que não é dor na consciência, mas é a compreensão de que nós nos levantamos contra a bondade, o amor e a santidade de Deus.
E ao invés de nos condenar, Ele nos perdoa, porque Cristo um dia foi para a cruz para pagar por todos os nossos pecados. É por isso que Ele nos tem concedido, e é por isso que Ele não volta atrás, porque o Filho já pagou o preço pelo pecado. Então, queridos, isso mostra uma coisa, que a adoção não é um mero evento emocional. Ao contrário, a adoção de Deus por nós, nos transformando em filhos, é um estado permanente de relacionamento filial. Passaremos a eternidade como filhos, nos relacionando com Ele. Essa adoção, então, é por isso que ela é de iniciativa paterna. João nunca fala, vede quanto amor nós somos capazes de produzir. Ao contrário, ele diz, veja quanto amor o Pai nos concedeu. Por quê? Porque nasce da sua graça. Isso tem tudo a ver com Efésios capítulo 1, verso 4 e 5, Romanos 8, 15, Gálatas capítulo 4, verso 4, 17, enfim, outras passagens na Bíblia que mostram que Deus nos amou antes da criação e nos adotou como filhos. Nós recebemos o Espírito Santo que nos adotou, e quando Cristo vem para nos resgatar, para nos tornar filhos e nos dar o seu Espírito, perceba que outras passagens bíblicas estão o tempo todo mostrando como é que a adoção acontece do ponto de vista concreto e espiritual. Eu não me tornei filho apenas do ponto de vista do título. Eu me tornei filho do ponto de vista da oportunidade da relação. Por quê? Porque eu recebi o Espírito, e é por esse Espírito agora que eu sou capaz de chamar Deus de Pai. Então, percebendo que existe toda uma dinâmica e todo um relacionamento consistente e prático. Então, eu não sou filho apenas por título. Eu sou filho porque, de fato, Deus me aceita e olha para mim como Ele olha para Cristo e permite que eu converse com Ele. E Ele também fala comigo por meio da sua palavra. Ou seja, é, de fato, uma dinâmica, algo prático. Então, uma vez que eu entendo que essa adoção é um ato gracioso, soberano e jurídico de Deus, do ponto de vista de que Ele, como juiz, tem essa propriedade para me declarar, para te declarar como filho, então a gente recebe essa adoção. E agora fica fácil entender o que Jesus fez por nós. Fala sério, dá uma vergonhinha, não dá? Dá um constrangimento, não dá? De ver o que nós fomos e o que Deus decidiu fazer por nós. Então, a segunda lição é que a adoção, ela define a nossa identidade de filhos, por mais que isso pareça redundante. Então, nós aprendemos que a adoção começa com esse amor do Pai, com esse gesto do Pai, e ela é consolidada agora através daquilo que Cristo fez por nós, nos tornando também filhos de Deus. Então veja o que diz a parte B do verso. A ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Então aqui também a gente destaca algumas expressões, algumas palavras, para que a gente consiga entender como é que a nossa identidade agora é construída a partir dessa filiação, dessa adoção. Na mentalidade bíblica, ser chamado de filho significa ser reconhecido como aquilo que eu realmente sou. Você ser chamado de filho significa que você está sendo reconhecido por aquilo que você realmente é. Em outras palavras, pega o apóstolo Paulo, por exemplo. O Paulo, ele era um assassino de cristãos, um fariseu formado, alguém graduado, alguém que tinha muito conhecimento bíblico e que entendia que o cristianismo era uma seita judaica
e que esse segmento, essa seita, poderia trazer problemas diante de Deus. A gente precisa entender um pouco por que o Paulo pensava assim. Lá no Antigo Testamento, o povo de Israel, especificamente depois lá do reino de Judá, eles foram parar no cativeiro babilônico porque eles foram idólatras. Eles passaram séculos como um povo que se dizia de Deus, mas eles eram idólatras. Quando a gente lê os livros proféticos e os livros de 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, a gente vê o tempo todo Deus levantando profetas para denunciar a idolatria dos reis, a idolatria dos sacerdotes, a idolatria do próprio povo, a idolatria de outros profetas. E Deus não divide a glória dele com ninguém. Então eles foram parar lá no cativeiro babilônico por isso. Deus permitiu que eles fossem escravizados como uma forma de punição por causa de todos os séculos de idolatria. E eles, de fato, aprenderam a lição. Passaram a ter tanto medo dos ídolos, que quando Jesus encarna, começa seu ministério e se autodeclara filho de Deus, que ele quer pensar, pronto, mais um. A gente já está debaixo do domínio de Roma. Aí vem esse sujeito que quer piorar ainda mais a nossa situação diante de Deus. Porque vai que a gente segue, ele não é filho de Deus coisa nenhuma, e Deus pesa a mão sobre nós de uma maneira pior do que foi o cativeiro babilônico, ou pior do que o que a gente vive aqui agora em Roma. Então, na cabeça do Paulo, o que ele estava fazendo? Um favor para Deus. Vou extirpar os cristãos, porque eles estão começando a avacalhar o negócio. E aí ele pega e tem aquele encontro magistral, maravilhoso, com o Senhor Jesus a caminho de Damasco. Mas mesmo tendo esse encontro, quando a gente lê o livro de Atos, a gente aprende o quê? Que por um tempo, os cristãos ainda tinham medo dele, porque achavam que ele era o quê? Um assassino de cristãos que estava chegando de forma infiltrada para que eu chego aqui nesse grupo, falo que sou convertido. Se esse grupo falar que é convertido, pegadinha do Paulo. Passa a foice em todo mundo, mata todo mundo. E não era isso. Paulo, com o tempo, depois de 14 anos de testemunho, de pregação, ele finalmente conseguiu mostrar que ele havia se tornado filho de Deus. Por que eu dei o exemplo do Paulo? Porque se na mentalidade bíblica a expressão ser chamado significa aquilo que você realmente é, você não é mais alcoólatra, você não é mais um falador de palavrão, você não é mais um iracundo, você não é mais um adúltero, você não é mais aquilo que costumava ser. Você recebeu uma nova identidade de filho de Deus. E ainda que você lute contra os seus pecados residuais, buscando ao Senhor em santificação, ninguém tem o direito de apontar para você e de tentar lembrar da sua vida velha e daquilo que você praticava, daquilo que você falava e daquilo que você fazia. Ninguém tem esse direito. Quando Paulo vai falar que nada nos afasta do amor de Deus lá em Romanos, tem a ver com isso. Com o fato de que Deus não leva em consideração aquilo que você era, porque agora Ele te deu uma nova identidade. Somos chamados, sermos chamados filhos de Deus. Tem a ver com isso. Como eu disse, não é mero título decorativo, não é metáfora psicológica, e também não é linguagem motivacional. Ser filho de Deus significa que você nasceu de novo espiritualmente, recebeu nova vida, significa que você pertence à família de Deus, que é a Igreja de Cristo, e significa que você tem agora a oportunidade de ter uma relação vital, uma relação vívida, uma relação de vida com o próprio Deus. Talvez é por isso que o autor aos Hebreus vai dizer, lá no capítulo 10, verso 19, que nós podemos nos aproximar confiantemente do trono da graça. Você não precisa ter medo de Deus.
Você não precisa achar que está aqui apenas com seu esforço moral para tentar ser aceito por Deus. Você não só se tornou uma criatura resgatada depois da besteira que nós fizemos em Adão, que foi a queda, mas nós fomos elevados ao status de filhos por adoção. E com isso, então, o que a gente percebe, queridos? A gente vê claramente aqui as doutrinas, não só da adoção, mas também da regeneração. Porque, para o João, ser adotado significa que você também foi transformado. Você passou por um novo nascimento. Houve uma mudança interna em você, produzida pelo próprio Espírito de Deus. Por isso que eu comecei te perguntando, você se lembra como era a sua vida antes da conversão? Quando você faz a comparação, é muito diferente hoje, não é? Você olha e pensa, puxa vida, eu jamais teria condições de chegar a essa condição em que eu me encontro hoje, do ponto de vista espiritual e moral, se Deus não tivesse me alcançado. E aí a segunda lição que a gente aprende é que, mesmo nos tornando filhos, nós ainda enfrentamos dificuldades. Por quê? Porque o mundo não reconhece os filhos de Deus. Sabe por que às vezes dentro da sua família tem alguém ainda que lembra o que você fazia? Sabe por que no seu trabalho às vezes tem alguém que ainda lembra como é que você costumava ser? Sabe por que nos ambientes que você frequenta tem sempre aquele que faz aquela piadinha e fica te chamando junto para poder fazer as coisas erradas que você costumava fazer? Por que essa pessoa tem talvez até dificuldade em acreditar na sua adoção, na sua filiação divina e na transformação? Porque o mundo não reconhece os filhos de Deus. E o que nós chamamos aqui de mundo? Nós estamos falando de um sistema humano rebelde. Vamos ver o que diz o versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Esse verso 2, perceba como é que ele está casado aqui com a parte C do versículo 1. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. O verso 2 está casado com a parte C para mostrar que você não tem que se preocupar com o que as pessoas acreditam ou pensam sobre você. Você precisa se preocupar, sim, em dar um bom testemunho público, mas em se tratando daqueles que não querem aceitar o seu bom testemunho público, não se preocupe com essas pessoas. Por quê? Porque você foi tornado filho de Deus no tempo presente, agora, já nessa vida. A rejeição do cristão, queridos, é porque eles não reconhecem o próprio Deus, não aceitam o próprio Deus, não buscam o próprio Deus, consequentemente, não vão aceitar você, não vão aceitar sua mudança de vida, não vão aceitar que você foi transformado. Por isso que se levantam contra você, por isso que se levantam contra a igreja, por isso que zombam. Essa semana, por exemplo, eu estava dando aula, como vocês já sabem, eu sou professor da rede pública, e aí eu estava dando aula para um período noturno, foi quinta-feira. E aí um aluno me perguntou, professor, eu dou aula de arte à noite, mas ele falou, professor, o senhor é filósofo? Eu falei, eu prefiro ser considerado como um teólogo. Ah, o que é teologia? Aí eu expliquei para ele. Ele falou, então o senhor é um monge? Eu falei, será que isso tem a ver com a minha calvície? Pensei, né? Falei, puxa vida. Porque, de fato, na faculdade, como quando o cabelo começou a cair, foi nessa região e estava espalhando, o pessoal achava que eu era uma espécie de monge franciscano, né? Porque estava caindo aqui assim, ficando só aquela rodelinha de cabelo. Então, o senhor é um monge? Eu falei, não, eu sou um pastor. Oh, o senhor é um pastor que dá aula de filosofia?
que dá aula de sociologia, que dá aula de arte. Geralmente esses professores são ateus, e o senhor é crente, e ainda é pastor. Sim. Aí um aluno virou e gritou, glória a Deus. Falei, não zomba não. Não zomba daquilo que você não conhece, não. Não zomba de Deus, não. Ele ficou mais ressabiado. Acho que ele pensou que eu ia pichar uma maldição nele, né? Alguma coisa assim. Mas o fato é que, onde é que nós estivermos, nós podemos e devemos nos posicionar como filhos de Deus. E ainda que algumas pessoas não acreditem no nosso testemunho, nós temos a leveza e a certeza de saber que nós não nos transformaremos em filhos. Nós já fomos transformados agora. Por isso que no verso 2 o João começa dizendo, agora somos filhos de Deus. Apesar de que ainda não se manifestou que haveremos de ser. Então nós vivemos numa tensão pelo fato de vivermos dentro desse sistema corrupto, humano, porque ele está presente na cultura e na sociedade, e nós fazemos parte dessa sociedade, mas nós, ao mesmo tempo, somos cidadãos dos céus, como diria Agostinho, em a cidade de Deus e a cidade dos homens. Nós estamos aqui, mesmo não pertencendo mais a esse sistema, mas nós vivemos neste mundo como luz. E ainda que não se manifeste, não tenha se manifestado aquilo que haveremos de ser, o que o João quis dizer é que nós vivemos entre o já e o ainda não. Já fomos perdoados pelos nossos pecados. Já estamos regenerados, nascemos de novo, ganhamos nova vida espiritual. Já fomos adotados, já somos filhos. Mas nós ainda não fomos glorificados, ou seja, o pecado remanescente não foi removido de nós. Nós ainda não fomos perfeitamente conformados à imagem de Cristo, mas isso não nos impede de nos vermos e de nos procedermos como filhos de Deus. Amém? Então, do ponto de vista jurídico, a nossa identidade está completa. Mas, do ponto de vista de expressarmos plenamente aquilo que somos, isso só vai acontecer na glorificação quando o Senhor Jesus voltar. Romanos capítulo 8, verso 23, ecoa isso. Seremos como Ele é. E esse ser como Ele é, não é uma divinização. Nós não nos tornaremos a quarta pessoa da Trindade. Não tem a ver com isso. Ser como Ele é do ponto de vista moral. É do ponto de vista de que o nosso pecado vai ser completamente removido. É do ponto de vista de que nós teremos plena relação e comunhão com Deus. Hoje nós não temos plena relação e comunhão com Deus por causa do nosso pecado. Vou te fazer umas perguntas aqui só para você refletir sobre isso. Já teve dias que você foi fazer a sua devocional, aí você lembrou que tinha pecado conscientemente e ficou com vergonha? Já teve dia que você foi orar para falar com Deus, e aí a sua consciência te acusou de não estar em condições morais e espirituais adequadas para você se aproximar de Deus para falar com Ele? Já teve dias que você foi ler a Bíblia, e aí você se sentiu tão impuro, tão sujo, tão pecaminoso? Já teve dias que você ia orar e aí deu preguiça? Já teve dias que você foi ler a Bíblia e ficou... até eu levantar, até eu ir lá na estante, até eu pegar minha Bíblia, até eu abrir para ler, até eu entender. Não, eu vou priorizar essa outra coisa aqui. Tem que fazer esse trabalho, tem que fazer esse projeto, tem que fazer essa comida, tem que cuidar de tal responsabilidade. Ó Deus, tranquilo, viu? De noite, o senhor sabe, está tudo certinho, de noite eu oro. E aí chega de noite, o máximo que você conseguiu falar com Deus foi, o senhor viu tudo que aconteceu, amém. E cair de sono.
Ou você levanta de manhã um pouquinho mais cedo e pensa, vou começar a fazer minha devocional antes de ir para o serviço, para eu ter meu dia fortalecido. Aí quando você acorda meia hora mais cedo, a sua consciência vira, você vai perder meia hora de sono? Sendo que você pode levantar daqui a pouco para ir trabalhar mais descansado. E você fala, ó Senhor, aguenta aí que eu vou dormir só mais meia hora e depois quando eu estiver dirigindo no caminho eu falo com o Senhor. Nosso pecado nos impede de ter essa relação plena. Mas isso um dia vai acabar, queridos. Por que isso vai acabar? Porque Ele vai remover esse pecado e nós haveremos de vê-lo como Ele é. Isso aí se chama a doutrina da visão beatífica de Deus, que quase não é pregada mais nas igrejas, que é a ideia de que um dia você estará espiritualmente pronto para ver Deus, para ver Cristo, como Ele de fato é. Já parou para pensar nisso? A nossa maior motivação, queridos, não deve ser querer viver com Deus pela eternidade na Nova Jerusalém, o que a Bíblia chama de doutrina do estado eterno, só porque você não vai pecar, ou só porque não haverá sofrimento, ou dor, ou tristeza, ou doença. A sua motivação número 1 deve ser a visão beatífica de Deus, contemplá-lo como Ele é e ter a oportunidade de passar a eternidade contemplando e conversando com Ele. Amém? Por fim, queridos, a adoção, ela é provada, ela é comprovada pela santificação. Uma coisa que eu acho muito legal nas cartas de João é que o João tem aquela preocupação de não ser apenas teórico. Ele não fala apenas a respeito do que você tem que crer e de como você tem que crer e de como acontece essa operação de Deus na sua vida para que você se torne filho. O João diz o seguinte, tá bom, você acredita que é filho, entendeu aquilo que Jesus fez por você, entendeu o amor de Deus por você, entendeu que você é chamado para ser filho, se tornou filho, agora prova. Então mostra que é. Mas você não tem que provar para Deus. Você tem que provar para as pessoas ali fora. Você tem que provar para a própria igreja que você é filho. E dentre os elementos práticos desse capítulo 3, como eu disse, estão lá o teste moral e o teste social. Só que antes do João iniciar o teste moral e o teste social que prova que alguém é filho, ainda dentro do teste cristológico, ainda dentro da forma correta de crer, que nós estamos vendo, o João vai dizer que a adoção é provada pela santificação. Olha o que diz o verso 3. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Então você se tornou filho, vamos de novo lembrar como era a nossa vida antes. Vamos de novo nos lembrar a respeito dos prazeres que nós tínhamos, dos amores idolátricos que nós tínhamos, dos desejos pecaminosos que tínhamos, das mais variadas buscas e formas por prazeres no lugar do nosso Criador. Porque é isso que acontece. O ser humano em estado de queda, ao invés do seu coração amar a Deus, como ele não tem Deus para amar, porque o pecado rompe isso, ele passa a pegar aquilo que foi criado e passa a amar no lugar de Deus e distorce a funcionalidade daquilo que Deus criou, porque ele ama no lugar de Deus. E aí nós podemos citar os mais variados exemplos quando uma pessoa está em estado de queda. O amor pela imoralidade sexual, o amor pela bebida, o amor pela comida, o amor por tudo aquilo que dá sensação de prazer. Jogos, nós temos mais variados exemplos.
Não dá para a gente ficar, não dá para nós ficarmos nos detendo nesses exemplos. Mas o foco aqui do verso 3 é que, uma vez que você foi retirado dessa condição, e que o seu coração agora se voltou para o alvo correto de crença, que deixou de ser o seu ídolo e se torna agora Deus, isto é, o alvo de crença correto é o próprio Deus, então você não é daqueles que, como Paulo escreve lá em Romanos, pensam assim, então já que o pecado abundou, superabundou, onde abundou o pecado, a graça superabundou onde abundou o pecado, então eu vou continuar pecando para que a graça superabunde. Não, você é desse que entendeu que pecar não presta, pecar é ruim. O pecado em si é ruim. Esse poder espiritual que até então te escravizava ao ponto de ser suficiente para te condenar eternamente, não presta, é ruim. Ele te enganava, ele te cegava, ele conduzia a sua mentalidade a passos largos para o inferno e para fazer tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus para nós. E agora que você finalmente se viu como pecador e entendeu a santidade de Deus e entendeu por que você existe, Deus te deu sentido e propósito de vida, te mostrou que você era criatura, que você estava em estado de queda, Ele te resgatou, te convenceu do pecado e te levou ao status de filho. Agora, finalmente, você entendeu que não compensa continuar pecando. O verdadeiro filho tem vergonha do seu pecado. O verdadeiro filho tem tristeza genuína, arrependimento genuíno, que não é dor de consciência apenas. Porque o remorso não é só um equívoco. Aliás, o remorso, ele é considerado um equívoco justamente por causa da compreensão que nós temos dele. Quando é que eu tenho remorso do meu pecado? Quando eu tenho medo de perder minha salvação. Quando é que eu tenho remorso pelo pecado? Quando eu tenho medo de ir para o inferno. Quando é que eu tenho remorso pelo meu pecado? Quando eu tenho medo de Deus apenas me punir. Agora, quando é que eu me arrependo? Quando eu faço como o pródigo. Pai, eu pequei contra ti. Se o Senhor não quiser nem me considerar filho mais, está de boa. Mas me deixa pelo menos ser servo. Quando é que o arrependimento é genuíno? Quando eu paro de ter medo do inferno ou da punição e entendo que se Deus tiver que me corrigir, como diz o texto aos Hebreus, Ele está me corrigindo como um pai que corrige o filho. Porque nessa correção Ele também está me santificando, está aperfeiçoando o meu caráter e está me preparando para passar a eternidade com Ele. Essa é a diferença entre o remorso e o verdadeiro arrependimento. Então, diante desse verdadeiro arrependimento, todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se, busca pela santificação. Olha como que o João é prático. Uma vez que eu recebo a doutrina, a minha ética muda. Uma vez que eu recebo a filiação, eu busco a santidade. É simples. Então, essa esperança escatológica de um dia passar a eternidade com Deus é o que vai produzir em mim a motivação necessária para que eu busque pela santificação. A adoção verdadeira, queridos, nunca é negligência moral. Nunca é achar que porque agora eu sou filho, eu posso sair por aí pecando e fazendo aquilo que eu quiser. Ao contrário, a adoção verdadeira decorre de um constrangimento de perceber esse amor do Pai, de uma alegria por saber que é por meio do Filho que nós nos tornamos filhos, e dessa consciência de que agora, em gratidão, eu busco por santificação. Então, eu tenho algumas aplicações para a gente fechar. Se você tem algum tipo de insegurança diante de Deus, eu queria te lembrar que você não é fracassado,
Você não precisa ser aprovado pelos homens. Você não precisa buscar ou receber a admiração de ninguém. Você já está unido com Cristo. Você já é filho de Deus. Para você que tem aquelas lutas pessoais de achar que você tem que buscar, que você tem que trabalhar esse aperfeiçoamento moral para ser aceito por Deus, queridos, obediência não compra adoção. Ao contrário, a obediência flui da adoção, porque você é filho e que você é obediente. Você não tem que obedecer para se tornar filho, porque você já foi aceito, é que você deve obedecer. E lembre-se, a adoção, queridos, não elimina a busca por santidade. Assim como os nossos filhos têm o prazer de nos imitar e querer se tornarem parecidos conosco, nós devemos ter o prazer de imitar Cristo, para sermos parecidos com Ele e com o Pai. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós bendizemos e engrandecemos o Teu santo nome. Porque quando nós nos lembramos quem nós fomos e quem somos hoje, é impossível existir esse tipo de transformação se o Senhor não operar na nossa vida. Se o Senhor não tivesse tomado a iniciativa, Pai, de nos amar primeiro, nós com toda certeza não estaríamos aqui, nem essa manhã e nem em nenhum outro dia, em nenhum outro horário. Jesus, muito obrigado, porque o Senhor abriu mão de ser o unigênito para se tornar o primogênito dentre muitos. O Senhor que conhece melhor do que cada um de nós o que significa a filiação vinda de Deus, decidiu compartilhar isso conosco, elevando-nos ao status também de filhos, de seus irmãos. Irmãos imperfeitos, irmãos ainda pecadores, irmãos que carecem da Tua graça e do Teu sustento e da Tua misericórdia, mas ainda assim, irmãos. Obrigado, Senhor, porque esse conteúdo ele não é meramente teórico, mas o Senhor requer de nós e nos chama a dar o testemunho público como filhos, através de buscarmos também pela santificação. Obrigado, Senhor, porque termos o privilégio de sermos Teus filhos muda completamente o sentido e o propósito da nossa vida. Nos leva novamente em direção ao Éden e ao projeto final, quando ocorrer a consumação. Então continua mesmo, Senhor, nos preparando para passarmos a eternidade contigo como Teus filhos. E muito obrigado, Deus, por essa palavra, em nome de Jesus Cristo. Consolida isso no nosso coração, em nome de Jesus. Amém.